Bom, se eu fosse escolher palavras-chave para definirem minha produção teórica, como pedem os resumos, né, de textos acadêmicos, seriam processos de criação, poética, materialidade, literatura, imagem, história e anticolonialidade, né? Eu me interesso em articular três campos, né, três diferentes campos, que são história, literatura e artes visuais, sempre caminhando nas suas interseções, né, esgarçando as fronteiras entre um e outro, né? E pela minha própria trajetória profissional, eu tenho livro como objeto de estudo, especialmente aqueles dirigidos ao público infantil, mas não somente. A minha pesquisa de mestrado, por exemplo, foi construída a partir do romance Frankenstein, ou Prometeu Moderno, da Mary Shelley, e da relação que Victor Frankenstein, a Mary Shelley e a criatura desenvolveram, cada um com o ato de criar, né? A minha pesquisa trata sobre poética, sob a ótica do fazer, do Valéry, de construção de materialidade e de processos que geram aquilo que o Valéry chamou de obras do espírito. Tudo isso permeado por um debate sobre desapropriação, subalternização e apagamento a partir do olhar da criatura. E, bom, essa perspectiva anticolonial é o foco também da pesquisa sobre um livro ilustrado criado por Hassan Kanafani, um ativista palestino e precursor da literatura de resistência, né? Novamente, ali eu falo sobre poética, falo de construção de materialidade, torno a debater sobre a questão das obras do espírito, dessa vez sob o contexto da Nakba, né? O desenraizamento dos palestinos no seu próprio solo. A obra de Kanafani e a de Mary Shelley ajudam a falar das subalternizações e dos apagamentos e do quanto a própria condição de existência oferece matéria e contexto para o criador, né? Pensar uma história narrada em primeira pessoa, deslocando o foco para as brechas, isso me desafia e me faz apaixonar ainda mais pelo ato de geradora de narrativas. Eu gosto de pensar o livro ilustrado como um corpo, né? Um corpo que nasce e que se refaz constantemente das relações entre diversos corpos, né? Trazendo novamente essa perspectiva anticolonial, o colonizador sabe que detém a narrativa. E o nosso país ainda segue essa lógica colonial, né? E, para mim, na minha análise, é uma tarefa árdua e urgente nos livrarmos dos pensamentos pasteurizadores, dessas missões civilizatórias coloridíssimas e super bem intencionadas, né? Dessas boas intenções que costumam mediar sempre as relações do corpo gente e do corpo livro para a infância. Para mim, é urgente também a gente diminuir bastante a quantidade de açúcar que se teima em colocar por cima dessa ideia de literatura infantil, de livro ilustrado, né? E eu acho que é sempre importante, no meu trabalho, ressaltar o entrelaçamento entre linguagens, entre as linguagens que estão ali presentes nas páginas de um livro, porque são muitas as camadas narrativas que se relacionam ali, né? Que se entrecruzam. Desde as histórias contadas por meio das palavras até aquelas contadas pelas imagens, né? Pelas ilustrações e pela espacialidade com outras tantas que vão dialogando ali no objeto e que vão contando os seus segredos a partir do toque do papel, do formato do livro, da quantidade de páginas por onde se atravessam as narrativas, né? Passando, inclusive, pelas histórias das pessoas que estão ali envolvidas nesse processo. Então, tudo no objeto livro nos conta sobre algo, inclusive sobre o seu criador, sobre os seus todos criadores e seus leitores, né? Essas relações me interessam, são essas relações que me interessam e são elas que estão nas minhas investigações, né? Para mim, a forma está impregnada dos sentidos que esse contexto, né, que o contexto fornece para a criação.
E os artigos, os ensaios, os demais textos que eu escrevo, e as exposições das quais eu participo, né, todas com caráter acadêmico, giram ou me possibilitam girar em torno dessas reflexões.